Então você quer aumentar o seu supino, principalmente focado naquele 1RM, para ter aquela repetição com 2, 3 anilhas, quem sabe 4 anilhas, chegar um dia lá, eu acho que é completamente possível. Mas o maior vilão desse exercício aparentemente é o ombro. O que me impressiona porque quanto mais eu trabalho com pessoas, até iniciantes, no supino, eu vejo como que os problemas de ombros eles são extremamente evitáveis por um motivo muito simples. A demanda é baixa. Você não precisa de muita flexibilidade para fazer supino, você só precisa do suficiente. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, como você vai aumentar a força do seu supino sem desenvolver problema de ombro. E para isso eu tenho que falar de 3 assuntos importantes. Em primeiro lugar, eu tenho que falar de técnica, é óbvio. Para você ficar o mais forte possível no supino, você tem que aumentar a sua estabilidade. Então aquilo que não precisa mover, não tem que mover. Isso pode ser um pouco difícil, tá? O básico que a gente vai falar é que você tem que travar a articulação do seu ombro para tentar mover o seu húmero um pouquinho da amplitude que ele tem de flexão horizontal, tá? Como é que a gente faz isso? Eu tenho vídeos dedicados mostrando com passo a passo, com zoom, mas de maneira geral, o ombro para cima, para trás, para baixo. Você tem que travar o seu ombro, tá? Quando você faz essa que a gente chama da plataforma ou da base, né, você cola isso daqui no banco, você não tem movimentação de escápula. E esse é o principal diferencial de um supino para uma flexão, por exemplo. O supino não tem demanda nenhuma de serrátil anterior. Por isso que a estabilização dele quase não existe, tá? Mas o que acontece? Quero demonstrar para vocês uma coisa que acontece muito frequentemente, tá? E até melhor eu fazer isso daqui sem peso para evitar qualquer tipo de problema. A pessoa sentou, colou a escápula lá embaixo, olha o peito estufado como é que tá perfeito, desceu a primeira repetição e empurrou tudo fora de lugar. Cara, isso aqui é muito comum. E aí ela faz o resto das repetições com as costas totalmente instabilizadas, o braço mexendo, às vezes a gente vê a pessoa com a perna toda mole, tá? Isso aqui não é muito legal. Você tem que colar o ombro, estufar o peito, eu desço a barra estufando o peito e eu empurro a barra me colando no banco. Eu gosto de pensar, quando eu estou empurrando a barra, que é quase como se eu estivesse me empurrando para baixo, né? Tivesse me empurrando para trás em vez de empurrar a barra para cima. É uma coisa que fica na nossa cabeça, né? É um pouco difícil de explicar, você tem que tentar fazer e ver como é que você sente, tem essa sensação. Mas a ideia é que quando você faz aquela fase concêntrica, você tem que deixar a escápula junta lá atrás. Só que aí entra o segundo ponto desse vídeo. Se o seu peitoral for muito mais forte que as suas costas, na hora que você empurrar, você vai tirar as costas de posição. Então você tem que ter força aqui, ó, aqui atrás e principalmente aqui no meio das costas, na área de trapézio inferior e romboide, para conseguir manter a escápula junta enquanto você empurra. Então o segundo ponto nesse vídeo é que você precisa, é imperativo que você fortaleça a costa superior. Não é porque a demanda é baixa que uma escápula fraca vai te permitir fazer isso sem problema, tá? Mas acontece que muitas vezes, e isso eu vejo, a maior parte das pessoas é muito fraco. Nem a demanda baixa a pessoa consegue suprir. Então você tem que pelo menos conseguir garantir que sua escápula fique junta lá atrás enquanto você empurra para terminar uma repetição de supino. Lembre-se o seguinte, quanto maior carga você estiver fazendo aqui, mais força você vai gerar de contração de peitoral e tudo. Então mais você vai ter que fazer uma contração isométrica, mais forte tem que ser sua contração isométrica para segurar e não te tirar todo torto e deixar todo fora de posição na hora de realizar um RM. Mas pelo lado bom, uma repetição só provavelmente não vai dar tanto problema. No 3 de 10 aqui isso daqui pega, porque 3 de 10 é muito tempo. E manter uma contração isométrica 50 segundos, 1 minuto no pico de força que você tem, isso aí é realmente difícil. Então muitas vezes o que acontece é que no treinamento para chegar no ficar mais forte, a pessoa acaba sentindo problema de ombro. Como é que a gente vai resolver isso? Simplesmente fortalecer ombro e escápula. De maneira geral, 2 vezes o volume. De maneira geral, a gente costuma falar para você fazer o dobro do volume de supino em remadas. Eu sou um pouco exagerado, tá? E eu sou um pouco neurado, porque eu não quero que meus clientes se machuquem, eu não quero machucar. Então, para cada uma série de supino, é uma série de puxada, uma de remada e um isolamento de escápula ou trapézio. Eu consigo, se eu pegar a pessoa, aplicar ela nesse treinamento, a pessoa pode estar ruim, ela vai melhorar sozinho. Mas se você já está sentindo dor, intensifique o treinamento de costas, talvez deixe o supino em segundo plano por enquanto, faça uma flexão, faça uma paralela, tá? Depois você volta para ele quando estiver com as costas fortalecidas. Mas a ideia é justamente você fortalecer a movimentação da sua escápula, mas principalmente a retração e a depressão das escápulas, porque é isso que vai conseguir te travar naquela posição. E o único jeito de você fortalecer isso é treinando diretamente.
Você pode fazer isso com exercícios compostos, como uma remada, muito pouquinho nas puxadas, mas ajuda também, mas principalmente nos face pulls, na rotação externa, tá? Nesses exercícios aqui em cima de escápula, que são aqueles que ardem pra caramba e ninguém quer fazer porque você vai pegar 1-2 quilos, mas que são muito importantes para você manter a técnica e a estabilidade durante a sua repetição do supino. E o terceiro ponto, para citar agora um dos meus treinadores favoritos, que é o único jeito de fazer alguma coisa errada é fazer a mesma coisa o tempo todo. Então se você sempre está fazendo supino com o mindinho no anel para 3 de 10, vai chegar uma hora que isso vai dar problema. Pode ser que você pare de sentir, porque existe uma coisa que chama os ganhos reduzidos. Quanto mais você faz algum estímulo, menor é a resposta que você tem por causa da lei natural da acomodação. Então, você pode simplesmente parar de funcionar, parar de sentir, ou pode começar a dar dor e problema, tá? Então, você precisa de incluir variações no seu treinamento, seja supino pegada curta, seja supino ultra wide. Se você está fazendo pausado, faz um toque sobe, faz a paralela, faz o desenvolvimento, faz supino com halter. Gente, se você não é um atleta competitivo, quanto mais forte você conseguir ficar na pegada tradicional, curta, ultra wide, com halter, desenvolvimento paralela, mais você vai conseguir performar em uma específica, porque o todo, ele ajuda o específico não ajuda o todo. Eu só melhorar meu supino aqui, não necessariamente eu vou ficar mais forte em todas, mas se todas fiquem mais fortes, eu tenho 100% de certeza que aquela variação específica do supino vai ficar mais forte. Além do mais, eu acho muito mais interessante, eu vejo que as pessoas permanecem muito mais fazendo quando você tem um nível interessante de variação, porque ninguém aguenta ficar o ano inteiro, toda semana aí fazendo o mesmo exercício, tá? Isso aí é realmente difícil na cabeça. E o único jeito de você ficar forte é você não parar de treinar. Então utilize as variações, porque elas vão te ajudar a ficar mais forte em diferentes amplitudes de movimento, vão manter o treino mais interessante e vão reduzir a chance de lesão através da redução à exposição de movimentos repetitivos, porque existem dois tipos de lesão. Existem os acidentes, que pode ser reduzido utilizando uma gaiola, pode ser reduzido utilizando um parceiro, e existe a lesão por esforço repetitivo, que é basicamente a gente treinando para machucar. Não treine para machucar, fique com as costas mais fortes e utilize variações no seu treinamento. Não precisa de ser toda semana, mas eu também não acho que é legal fazer uma variação a cada 6 meses. Então tá aí, pessoal, pensando no seu treinamento de supino, leve em consideração esses 3 pontos que você vai conseguir ficar mais forte e evitar lesões de ombro. Se você tem alguma dúvida ainda sobre como aplicar isso no seu treinamento, você pode entrar em contato comigo ou manda aqui nos comentários que a gente vai conversando sobre isso aqui no canal. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.